No dia 15 de fevereiro de 2020, saímos de São Paulo de madrugada e chegamos na cidade do Panamá no início da tarde. Aos poucos, o grupo inteiro foi chegando e nos encontramos no hotel onde ficaríamos, todos extremamente animados. Nós demos sorte. Entre os contatos que fizemos antes, falamos com a Diales Herman, a primeira gunayala a ser formada como advogada. E conseguimos marcar um jantar com ela justo no dia 15. A Diales, ela é neta de um grande líder dos gunayala que se destacou dos demais líderes porque ele foi líder de todas as minorias étnicas do Panamá. Inclusive, a Diales participou, junto com o avô dela, de um processo de oficializar outra comarca, ou seja, outro território autônomo indígena reconhecido pelo Estado panamenho. Já foi um primeiro mergulho, um primeiro tapa na cara, porque a conversa foi muito legal, foi muito impactante. A Diales falou muito sobre a diferença que se tinha dos gunayala para fora, então o representante, quem fala, ou quem falou historicamente com o Estado do Panamá, eram homens, mas que nas comunidades e dentro das casas seguia a voz principal da matriarca, a voz principal da mulher. Aqui entra aquele nosso desafio de entender se isso é de fato uma estrutura que não é matriarcal ou se isso é o nosso julgamento, se isso é o nosso paradigma. Uma pena que não gravamos, a gente anotou, gravou o áudio para conseguir transcrever aquilo depois, mas acabou fluindo muito mais no jantar sem a gente gravar, sem ter essa documentação numa qualidade melhor. Isso é uma coisa que eu comento com frequência, assim. Não dá para a documentação ser mais importante do que a vivência. Então, olha, vai fluir melhor no jantar? Vamos no jantar. Grava com um áudio ruim mesmo, só para você conseguir lembrar depois. Toma nota no caderno. A vivência e o ouvir e o estar lá e você pensar as perguntas é muito mais importante do que você conseguir registrar numa qualidade melhor. O segundo dia já era o dia de ir para a ilha, de ir para a comarca gunayala e ir para a ilha especificamente onde ficaríamos. E, gente, ilha é uma ilha minúscula mesmo, assim. Andando, em 5 minutos a gente dava a volta nela inteira. Tinha lá as cabanas onde estávamos hospedados e uma ilha, assim, bem paradisíaca. Chegamos, a primeira coisa foi deixar as nossas coisas e descobrir se a Petita estava lá e se ela poderia falar conosco. A entrevista da Petita também foi um outro acontecimento. Falamos sobre tudo. Falamos sobre o que significa amor, falamos sobre família, falamos sobre a inexistência e até a proibição de asilos e orfanatos entre os gunayala. Aquí no permiten asilos, no permiten orfandad, de asilos así para niños, porque dice que si el día que nosotros hagamos un orfanatorio, nosotros vamos a estar abandonados, nuestros abuelos, nuestros niños, porque siempre buscan que sean tíos, tías, abuelas que crían a los niños, y que si los abuelos ya están viejitos y los padres o los hijos se van a las ciudades, se quedan en un solo lugar abandonados, entonces también no lo permiten. Tienen que estar las hermanas, los primos, los sobrinos, pero alguien presencia, ¿no? La familia. Entonces, aquí es prohibido y por eso es que aquí no hay uma casa de orfanato. Ela falou sobre a mitologia, falou sobre a divisão dos papéis sociais. Conversamos mais de 1 hora com ela sobre vários assuntos. E aqui eu queria trazer de volta um conceito que a gente trata muito na Teoria U, que é o solo social.
Fazendo um paralelo com o solo da agricultura, iniciativas vão germinar de uma forma diferente se o solo é fértil ou não. E nos Gunayala, assim como em todas as sociedades matriarcais que nós estudamos, você tem um nível de diálogo muito maior do que nas nossas sociedades. Você tem um solo social muito mais fértil. E isso explica como que eles têm essa unidade forte o suficiente para conseguir negociar com um Estado, para conseguir manter tradições mesmo depois da chegada dos espanhóis 5 séculos antes. Quando a Petita diz que não tem orfanatos, não tem asilos, o que ela está falando é que aquela sociedade não admite deixar crianças ou idosos sozinhos, desabrigados. Você tem uma unidade familiar muito mais forte. Você tem uma noção de amor para além do amor romântico. Amor é viver, é relação com a natureza. O amor de casal, ele é um a mais, que é importante, mas a relação com a vida é diferente.